Oi, Brasil! Tudo bem com vocês, brasileiros e brasileiras deste país? Hoje eu acordei assim, ó, sem nada na cara, só água e sabão. Ou seja, bom dia Brasil, boa tarde Itália. Referências, não é? Quem tem, quem não tem, deixa um like. E aí, quem tem, deixa um like também, que é pra ajudar. E aí, gente, eu estou aqui para fazer um vídeo um pouco diferente dos outros que eu fiz até agora. Tem maquiagem? Tem maquiagem. Mas também eu quero falar um pouquinho de mim, do que eu faço, quem sou eu, pra quem não conhece, ou pra quem se confunde, tipo, tá, mas e aí, você faz o quê? E pra isso, eu resolvi contar um pouquinho sobre mim, e não só sobre mim, um pouquinho também sobre uma das minhas personagens que me dá maior orgulho e que eu tenho adorado fazer, tenho projetos enormes pra ela. E espero que eles se concretizem assim que a gente puder sair de casa, não é? Que é a Lúdica. Então, eu vou me montar de Lúdica hoje, porque eu tenho que gravar alguns vídeos, algumas coisas com ela, e vou aproveitar para gravar o processo de eu me montando de Lúdica e contar um pouquinho da minha história. Então, é isso. Fiquem por aí, acompanhem, que eu acho que vocês vão gostar. E bora pra make! Bom, gente, então vamos lá. Seguinte, eu sou o Lucas Pedroso, tenho 31 anos, sou natural de São Paulo e eu não preparei um roteiro para este vídeo. Eu sei que a maioria das pessoas que fazem vídeo para YouTube, elas preparam um roteiro, né, para os seus vídeos, mas eu não tive tempo nos últimos dias e não tinha como eu preparar esse roteiro. Então eu vou no improviso mesmo, o que já faz uma parte muito grande do meu trabalho. E espero conseguir organizar as ideias, tá? Tentar ser o mais objetivo possível, eu prometo. Bom, quem é o Lucas? O Lucas é um rapaz de São Paulo, artista, que sonhou a vida inteira em ser ator. Desde que eu entrei em contato com isso a primeira vez, quando eu tinha 15 anos, eu estudava numa escola aqui próxima de casa, o Albino César, uma escola do estado, e uma professora chamada Neuzinha, que não dava aula pra mim, uma professora de português, que adorava teatro, ela resolveu unir uma turma pra dar aulas de teatro. E eu não fazia ideia do que era teatro, e fui, mesmo assim eu fui. Chegando lá, eu me apaixonei e decidi que eu queria fazer isso pro resto da minha vida. E desde então, nos últimos 16 anos, é isso que eu fiz. Eu fui atrás de estudar, aprender, melhorar, aprimorar, treinar, trabalhar, pra me tornar um ator. Bom, consegui. Eu sou formado na universidade em teatro, eu sou bacharel e licenciado em teatro. Tenho uma pós-graduação em teatro e educação também, porque, além de ator, eu sou professor. E aí eu dou aula de teatro e de artes. Hoje em dia eu trabalho num colégio e isso, inclusive, é uma das coisas que tá me tirando, assim, um tempo enorme, porque pra gente dar essas aulas remotas agora durante a quarentena é muito difícil, gente, muito trabalho. Eu tenho triplicado o meu trabalho nessa quarentena, então o tempo que sobra pra gente fazer roteiros, por exemplo, é mínimo. Isso se você ainda quiser comer, tomar banho e dormir. Então, tá puxado, mas tá possível, né? Graças a Deus eu ainda tenho esse trabalho que eu posso continuar exercendo e que eu sou muito apaixonado. Quando eu fui pensar em fazer a faculdade, eu sempre gostei muito dessa história do professor. Quando eu era criança, eu ficava brincando de ensinar as minhas irmãs. Eu voltava da escola e ensinava pra elas o que eu tinha aprendido lá. E aí, eu falei, bom, já que dá pra unir o útil ao agradável, me tornar o ator que eu quero e ainda um professor da arte que eu quero exercer, meu Deus, o mundo está em minhas mãos. E fui atrás disso, consegui, me formei, já faz alguns anos já, tô aí no mercado também já faz um tempo. E sou muito feliz com essas minhas profissões, porque eu alcancei um objetivo, assim, primordial pra minha vida. Mas, além disso, pelo meio do caminho, né,
Eu sempre fui me interessando por outras coisas. E foi aí que, depois de algum tempo já no teatro, que surgiu pra mim a maquiagem. A maquiagem apareceu porque eu... Meu Deus, não acho que eu preciso. Ah, tá, achei. Eu fazia as peças de teatro e tudo mais. E sempre trabalhei muito com teatro infantil, até contei isso em outro vídeo, vou ser mais sucinto nesse daqui. Eu sempre trabalhei muito com teatro infantil, e no teatro infantil a gente tem já a mania de fazer personagens que são mais lúdicos. E aí essa ludicidade desses personagens geralmente vem junto com uma maquiagem, um figurino legal e etc. E eu não entendia nada de maquiagem. Eu até cheguei a fazer aulas de maquiagem na faculdade, mas eu na época não aproveitei o professor maravilhoso que eu tinha, né, o Armando Sena, um beijo, e não aproveitei as aulas. Eu tava num momento X da minha vida e não consegui aproveitar como eu deveria, mas ainda assim alguma coisa eu aprendi, desenvolvi, etc. Só que chegou um dia no trabalho, numa peça, que eu tinha que me maquiar, e era uma maquiagem bem simples, assim. E aí eu olhei os meus parceiros de cena, tava todo mundo, assim, super legal, ou no mínimo, ok, tipo, condizente com o personagem, e eu não. Eu tava bizarramente horrível. Eu não tinha material, ficava pedindo emprestado. Gente, não se empresta maquiagem, mas eu não sabia. Inexperiente demais nesse sentido. E aí, por conta disso, eu fui estudar. Por quê? Nós tínhamos lá no grupo de teatro maquiagens, né, pra fazer, e eu não sabia como fazer essas maquiagens. Então, eu resolvi aprender, porque como eu não conseguia desenvolver muito bem, eu ficava com vergonha de entrar em cena com uma maquiagem feia. Aí eu falei, vou aprender. Estou maravilhosamente aprendido? Não. Mas já melhorei um pouquinho, né? Quase que eu me esqueço da minha meia calça. Aí, tá vendo? A gente ainda tá no meio dos processos de aprendizagem. Mas hoje em dia, depois de estudar bastante, fiz curso no Senac, estudei muito pela internet e ousei muito no sentido de que eu pego pra fazer coisas que eu nunca fiz e que eu não sei como fazer. E aí eu vou lá e tento fazer, tento aprender, descobrir qual que é essa técnica para poder ir adquirindo mais conhecimento dentro dessa área. E aos pouquinhos isso está dando muito certo. Eu tenho ficado muito feliz com os resultados e tal. Sei que eu ainda tenho muita coisa para aprender, mas isso já é um bom primeiro passo. Eu já me sinto confortável para dizer que eu faço maquiagem. E quem sabe um dia aí, né, eu esteja fazendo maquiagens mais legais. E fora isso, eu resolvi estudar maquiagem também por causa do teatro, né, por causa da minha principal formação. Nesses teatros infantis que a gente costuma fazer na cidade de São Paulo, nós não temos muitos recursos, maquiadores, né, pelo menos as produções mais simples, que são as que eu faço parte, elas não têm muitos recursos, não é possível você ter um maquiador e etc. Então, se você quiser causar uma boa impressão, se você quiser mostrar um certo tipo de qualidade maior no seu trabalho, você precisa investir por você mesmo. E foi o que eu resolvi fazer, né? E aí pensei também em criar maquiagens para teatro, porque depois de um tempo trabalhando com várias companhias, eu resolvi abrir também a minha própria marca, que é a Lúdica Companhia de Teatro, que ela ainda está em passos muito de recém-nascido, mas que ela existe e existem projetos e etc, que assim que possível eu pretendo botar em prática. E nada melhor do que você conhecer o máximo possível para poder desenvolver um bom trabalho, né? Então é isso. Eu queria ser ator, virei ator. Por causa do teatro, eu também virei professor, que era outra coisa que eu queria fazer, e virei maquiador, também por conta disso. E aí, no meio desse caminho, surgiu a minha vontade de começar a fazer drag. Por quê? Eu estava, em 2018,
eu não tinha emprego fixo, né? Eu não estava dando aula em lugar nenhum. Eu tinha alguns projetos que eu desenvolvia de teatro, mas esses projetos, eles eram poucos, eles não supriam nem de perto a necessidade financeira que uma pessoa tem para, como a gente pode dizer, sobreviver. Vamos falar sobreviver. E aí, eu fui atrás de coisas, porque eu fiquei numa época, assim, muito triste, eu fiquei me sentindo, assim, meio incapaz, sabe? De conseguir boas coisas pra mim, etc. Mas, depois disso, eu tive uma ideia. No dia 14 de fevereiro de 2018, eu tive uma ideia. Que foi quando surgiu a Lúdica Companhia de Teatro, e não por acaso com o mesmo nome, a Lúdica Drag Queen. Eu tava ansiosíssimo numa noite, deitado na cama, assim, muito pensativo de, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, eu por conta de algumas decisões que eu tomei para poder fazer teatro, eu já tinha uma dívida de quase 6 anos de cartões e coisas que eu não paguei porque eu usei esse dinheiro para investir em outras coisas, enfim. Ainda tenho essas dívidas, mas algumas eu já tô conseguindo resolver. Mas eu tava lá desolado em casa, deitado na minha cama, até que eu tive essa ideia. Porque eu sou muito fã de RuPaul's Drag Race. Talvez quem esteja assistindo conhece. Quem não conhece, vá pesquisar, porque é um programa muito legal. É uma competição de drag queens. É um programa americano apresentado por uma das maiores drags do mundo, a RuPaul. E eu já acompanho esse programa há muitos anos. E aí eu lembro de estar assistindo o programa naqueles dias. Eu não lembro que temporada que era, se eu tava revendo alguma coisa. Eu sei que eu tava assistindo e começou a me dar vontade de fazer aquilo. Porque os desafios que elas desenvolvem no programa, as coisas que elas fazem lá, elas me lembram muito das habilidades de um ator, né? Para uma pessoa do palco, da performance. E são, né? E eu tava buscando criar personagens. Eu tava pensando, eu preciso criar uma personagem para trabalhar com ela, desenvolvê-la mais, né? Porque é claro que em cada projeto a gente já cria vários personagens, mas você ter um personagem seu, que você criou e que você pode trabalhar com ele de diversas formas, não só é financeiramente interessante, como artisticamente, né? Porque você aprofunda a criação de um personagem muito. E aí, beleza, foi isso. Eu estava lá, resolvi, tive a ideia no meio da noite, deitado, revirando de um lado para o outro, tive a ideia, vou virar drag queen. Claro que assim, não drag queen, tem muita gente que sobrevive da arte drag, né? Tem pessoas que fazem disso a sua única fonte de renda. Não é o meu caso, não é o que eu pretendo. Eu comecei a fazer drag como uma personagem. A Lúdica é uma personagem, mas drag queen, né? E é uma personagem de humor, eu adoro fazer humor. E nada melhor para estudar humor do que uma personagem dessa, que tem uma certa liberdade de fazer qualquer coisa, né? Ela pode dançar, ela pode cantar, ela pode te zoar, ela pode... Gente, são tantas coisas, não consigo nem pensar mais. Mas enfim. E aí, eu virei esse monstro que faz bilhões de coisas. Porque em 2018 foi quando as coisas começaram a dar certo, né? Depois que eu tive algumas ideias e resolvi colocar elas em prática, foi quando eu consegui entrar na escola que eu trabalho hoje, foi quando eu comecei a trabalhar com outros grupos, outras companhias de teatro e dividir mais o meu tempo entre várias atividades para poder ir ganhando mais dinheiro e etc. E me desenvolvendo mais como artista, né? Porque a gente que é do palco, a gente quer estar em cima dele. Não adianta você fazer uma peça por mês. Você quer estar no palco todo dia, se possível, toda hora. E era esse meu objetivo, foi isso que eu corri atrás e foi isso que eu consegui fazer. Graças a Deus, eu aos pouquinhos, depois de muito tempo tentando, investindo na carreira, em conhecer gente, conhecer lugares, aprender novas técnicas, formas de fazer, eu cheguei nesse lugar em que hoje, 2020, maio de 2020, eu tento trabalhar com todas essas frentes. Eu dou aula, eu faço espetáculos, eu dirijo espetáculos, eu faço maquiagem, principalmente não, artística, né? Minha coisa não é maquiagem de beleza, eu gosto de fazer maquiagem artística.
E gosto de fazer em mim, porque é como se eu criasse um personagem diferente cada vez que eu crio uma maquiagem. E tenho trabalhado também como drag, que é um braço do teatro pra mim, né? Tem muitas pessoas que usam isso de diversas formas. Muita gente usa para expressar a sua sexualidade, muita gente usa para compreender a sua sexualidade. Não é meu caso, a minha tá compreendida, entendida tranquilamente. Mas não tem nem melhor nem pior, né? Só formas diferentes. A Lúdica, pra mim, surgiu assim. E por ser muito fã do programa, eu falei, gente, isso é muito legal, tem que fazer a mesma coisa que essa galera faz, porque isso é incrível. E virei esse monstro. E nasceu Lúdica. Lulu. Bom, Lulu ela é aquariana, né? Diga-se de passagem. Que é o meu ascendente. Eu sou geminiano com ascendente em aquário. Ela é aquariana. O ascendente eu não sei, eu preciso pesquisar. É importante, inclusive, para botar na personalidade dela. E aí, Lulu, ela surgiu para fazer graça, né? A Lúdica, ela é inspirada muito, 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 muito na Silvete Montilla. Não só nela, mas muito inspirada. A Silvete foi a primeira drag que eu vi se apresentar na minha vida, quando eu tinha 18 anos, na Bubu. Eu ia na matinal de uma balada chamada Bubu. E na matinê. Enfim. E aí eu ia lá e eu assistia a Silvete lá com os meus amigos. E naquela época eu nunca tinha pensado que eu podia fazer alguma coisa relacionada a drag. Nunca, jamais. Antes de 2018, né? Até que quando eu decidi fazer a Lúdica, eu falei assim, gente, é óbvio que precisa ter uma inspiração na Silvete, né? Porque ela é uma gênia do improviso. A Silvete Montilla, para quem não sabe, pesquisem, gente, sobre ela. Ela é muito boa de improviso. E é engraçado porque eu vejo ela fazendo as mesmas piadas há, tipo, 15 anos. E eu continuo dando risada. Continua sendo incrível, continua sendo maravilhoso. E acompanhá-la é sempre um prazer. Então é uma referência muito boa, muito grande que eu tenho. A Lúdica, se alguém parar para ver um show dela e conhece a Silvete, vai encontrar muita referência, né? Porque não é uma cópia, mas é uma inspiração muito grande, num trabalho de altíssima qualidade, né? É igual quando você vê um ator fazendo um bom trabalho, você quer desenvolver as técnicas dele para poder realizar um trabalho igualmente de qualidade. E nesse caso, drag é a mesma coisa. E aí a gente tá numa explosão drag, né, no nosso país, e acho que no mundo inteiro. O programa da RuPaul, ele popularizou demais, assim, a expressão drag, né? É uma expressão LGBT, pelo menos o início dela, né? Ela tem esse viés de resistência, que é uma das coisas que me fez curtir demais essa ideia, né? Que eu não tinha pensado sobre essa ideia ainda. E pensar nessa coisa de ser uma personagem que só dela existir, só de eu sair montada na rua ou para um show, isso já é político demais, né? Já é uma expressão política. Isso me deixa muito feliz, porque faz parte do que eu penso sobre a função do artista. Ele tem que servir a sociedade de várias formas, não só entretendo, mas principalmente discutindo coisas importantes, né? E o meu corpo político, quando sai na rua vestido de drag, ele já fala por si, fora os discursos que a gente pode usar durante os shows e etc. Tem muita gente que não gosta, mas né? O que é que eu posso fazer? Nem Jesus agradou a todos, não é mesmo? E o que importa pra mim é que eu possa me expressar enquanto artista e criar um canal para discutir as ideias que eu tenho. E a Lúdica, ela é um viés muito grande para isso, principalmente porque ela atinge o público adulto, né? Já fiz diversos espetáculos infantis, e é legal porque no espetáculo infantil sempre tem alguma coisinha que você tá ajudando as crianças a aprenderem. Mas você fica preso a alguns ensinamentos que são mais básicos, né? Sendo que quando você faz uma coisa mais adulta, você tem a chance de falar sobre temas um pouco mais sérios e que te preocupam, fazem parte do dia a dia da sua casa, da sua vida, enfim.
E a Lúdica é essa pessoa, então, que ela é uma personagem de humor, ela é caricata, ela tem o guarda-roupa da Mônica, tem, tá? Com certeza eu pretendo criar novos looks para ela, mas ela tem um look característico base, porque foi a fundação da ideia, né? Esse lookzinho dela, ele foi inspirado, inclusive, num look de um espetáculo infantil que eu escrevi e dirigi e atuei, porque é assim, né? A gente que trabalha com essas coisas, chega um momento que quando você tá sem nada para fazer, você se lembra que a parte boa da arte, é claro que o teatro é um tipo de arte coletivo, é essencialmente coletivo. Mas às vezes existem situações que te impedem de fazer isso na coletividade, né? Mas não te impedem de se expressar enquanto artista. E foi nesse sentido que eu escrevi uma personagem e um espetáculo que chama A História dos Jogos, junto com a minha amiga, a Luana Tonetti. E aí nós estreamos esse espetáculo e pedi um figurino para minha drag mother, a Shy Morningwood, do Dimas Steca. Eu pedi para ele fazer um figurino para esse espetáculo infantil. Acontece que eu aproveitei parte desse figurino, junto com umas outras ideias que eu tive, para montar a Lúdica. Porque eu acho essa história do nome dela, de ser lúdica, é importantíssimo pra mim, né? Ela ilude, não só ilude, mas ela é lúdica no sentido de que ela brinca. O show da Lúdica é sempre um show com jogos, com a participação da plateia, com brincadeiras. Eu sou apaixonado por brincadeiras a vida inteira. Minha aula preferida sempre foi a de jogos teatrais, por exemplo. E ela é essa essência da brincadeira, do jogo. Então eu reaproveitei parte do figurino, criei mais algumas coisas, montei a Lúdica, e ela tem esse visual que pode parecer infantil, mas que não é. Ele é lúdico porque ele é brincadeira, ele é diversão, ele é piada, ele é graça. E talvez surjam novos looks daqui a um tempo, tenho ideias pensando aqui, coisas, etc. Mas ela vai essencialmente usar sempre a mesma roupa, porque é a essência dela, a personagem dela é essa e é isso. Bom, gente, eu falei muito e maquiei pouco. Então, como eu preciso acelerar aqui para fazer as gravações, eu vou acelerar essa parte do vídeo, logo eu volto pra gente conversar de novo, tá? Então, bora lá. Bom, gente, como vocês podem ver, antes de ficar bem bonitinha, é só um bando de base misturada. Só para vocês saberem um pouquinho do processo, aqui eu tava fazendo a fundação, né, da pele, deixando bem parecido aqui as partes mais iluminadas com o meu colo. E aí agora eu vou colocar tudo certinho no lugar, passar blush, fazer os olhos e a boca, e logo logo é só botar a peruca e a roupa, e Lúdica está aqui, tá bom? E ela volta pra falar com vocês, então fiquem aí. Não vai embora, tá longo, mas é isso aí. Não vai embora, fica aqui, cadeado. Meninas também, tudo bom? Estou pronta, aqui estou eu, Lúdica!
Bom, a Lud que é um alter ego, né? Tem um pouquinho do Lucas e um pouquinho dela. E aos pouquinhos ela tá se construindo cada vez mais. Agora falta só eu colocar a peruca e as roupas, né? Mas eu vou finalizar o vídeo antes e depois eu só coloco uma foto aqui da montação completa, tá? Prometo, pra vocês poderem ver. Agora eu vou gravar alguns vídeos. Eu tenho 2 clipes pra gravar aqui em casa, caseiros, num projeto que eu estou fazendo com outras drags maravilhosas, que eu amo muito. E em breve eu lanço. Em breve isso aí tá saindo, outros projetos, vários vídeos, várias coisas. Então, por favor, acompanhem. Se vocês estão gostando, já sabem o que fazer, não é? Se inscreve no canal. Não se inscreveu? Se inscreve. Já deixou seu like? Então deixa um like no canal. Já deixou seu compartilhamento? Então compartilha o canal. E deixa seu comentário para eu saber o que vocês estão achando, tudo bem? Muito obrigado. Ai, ainda tem que consertar essa boca, ficou mais escura aqui, ó. Vou dar uma consertada. Mas é isso, gente. Muito obrigado para todo mundo que assistiu esse vídeo enorme. Mas como era um pouquinho da minha história, precisava de mais tempo, né? Não adianta, a história leva tempo. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo, gente. Um beijo do Lucas e da Lúdica.